Oi, me pegaram tossindo aqui. Estava limpando a garganta para a nova temporada do Protagonistas. Boa noite, amigos. Saudade de vocês. Esse ano com certeza será melhor do que o outro e assim para sempre, né? Retornamos com a temporada Protagonistas e nesta noite, super ao vivo, eu tenho aqui comigo o Nicolau Neto, que na verdade é Nicolau Jorge Neto, que trabalha com sistema financeiro, trabalho no sistema financeiro, mas eu prefiro que ele conte para vocês, porque se eu for contar, eu vou confundir a cabeça de vocês. Eu sempre digo, eu não sou jornalista, eu sou colunista, e colunista, uma vez eu escrevi isso no diário, eu escrevi no meu Facebook, jornalista tem ética, colunista tem estética, então eu prefiro que o convidado se conduza, né? Boa noite, Nicolau. Boa noite, Carlinhos. Obrigado, prazer estar aqui. Viu? Obrigado você pelo convite, eu sei que você é extremamente ocupado e aí acertou a sua agenda, né? E hoje está sem barba, hein, Nicolau? Eu te reencontrei. Eu conheço o Nicolau há muitos anos, você estava com uma barba viking e aí voltou, rejuvenesceu. Obrigado. Então, minha mulher estava reclamando, achei melhor cortar. Né? Ah, é, não obedeceu, né? E academia? Você que se malha. Pô, então, preciso ficar em forma. Estou no projeto Monstro para ficar gigantão. Pô, legal. Mas vai participar também de competição? Não. A sua competição é no mundo corporativo. É, exato. Lá também, lá puxa ferro, hein? Pois é. Então, e às vezes apanho também, né? E como é que se lida quando você apanha? A gente acabou de falar isso de coisa de perder. Pois é. Então, acho que assim, tudo é uma experiência, né? Ainda mais quando a gente tem empresa ou está à frente de uma empresa. As coisas às vezes sempre dão muito certo, às vezes não, e daquilo a gente tem que tirar uma experiência dos dois lados, né? Quando a gente é vitorioso naquilo que a gente se propõe a fazer e também nas derrotas que acontecem, tudo a gente tem que extrair uma lição, né? O que vem dali e aprender. Acho que quando a gente aprende aquele erro, a gente tende não a mais cometer, a gente dá um passo para frente, né? Eu penso assim. E você sempre esteve no mercado financeiro? Olha, não, né? Mas eu acho que isso está um pouco no sangue. Mas eu começo a minha carreira profissional, começo como professor, né? Professor de colegial e cursinho. Puxei um pouco assim a vertente do meu pai é professor até hoje, né? Então comecei ali até que eu fui me dedicando, seguindo para uma outra área. Foi evoluindo os projetos que eu fui montando, há muito sangue e suor. As coisas foram evoluindo com a ajuda também da Mirella, minha mulher, desde o começo, ela sempre foi minha sócia nas coisas, né? Até que eu consegui, então, não só consegui, mas eu tive também que optar por um lado que assim, eu me apaixonei, que é essa parte do mercado financeiro. Então eu começo como correspondente bancário, né? Começo pequenininho como correspondente bancário, isso em 2002 mais ou menos. Né? Olha só quanto tempo. E daí eu fui correspondente bancário de um Banco do Sul, que foi vendido esse banco, já nem existe mais, o antigo Banco Matoni. Daí eu me torno correspondente bancário deles, aqui com a parte de empréstimo pessoal, quando esse banco ele entra em processo de venda. Então eu me vi numa situação onde o que eu poderia ali fazer. E aí eu começo a estudar instituições financeiras. E quando eu começo esse estudo sobre instituição financeira, com a vontade que eu tinha então de um dia saber se eu poderia ser sócio de trabalhar em uma instituição financeira, daí eu encontro uma a qual se encaixava comigo. Quando a gente fala em instituição financeira, o nego pensa assim, é banco, ou é o Itaú, é o Bradesco. Não é. O Banco Central ele oferece uma série de opções. Isso vai da capacidade técnica de quem monta e da capacidade financeira dessa mesma pessoa, né? Então eu não tenho capacidade financeira para montar um banco, mas na ocasião eu tinha uma capacidade financeira para montar uma instituição financeira não bancária, né? E aí eu começo essa vertente em 2006, que a minha autorização foi dada. E aí criou-se uma empresa. Daí criou-se uma instituição financeira. Instituição financeira. Isso, lá em 2006, porque as pessoas alguns ainda acham assim, tinha carta patente. A carta patente é coisa do passado, não existe mais, há muito tempo não existe mais. Então eu tive autorização, você faz um aporte junto ao Banco Central, que é o capital social da empresa, o Banco Central posteriormente devolve como capital social e te dá autorização para você trabalhar naquele mercado e te monitora
intradia aquilo que você está fazendo, né? E monitora o seu desempenho. Né? E assim vai, existe um departamento no Banco Central só para monitorar o seu desempenho, como você impacta o sistema financeiro. E assim foi, muito pequenininho, eu cresci até que chegou um ponto que eu fiz um equity. Então, dentro desse equity, eu fiz vendi uma participação. O equity ele é a venda de uma participação para algum grupo. Né? Ao invés, e esse dinheiro é assim, como se eu pegasse dinheiro emprestado em troca de ações. Foi mais ou menos o que eu fiz, né, com o grupo nordestino. E daí isso foi em 2016. Então veja, eu abro em 2006, em 2016 é que eu consigo dar um passo grande, assim, importante no meu negócio para mim pessoalmente. E pro Banco Central também, né? Porque vocês, braços, também, né? Não adianta ter um braço, ter milhões de braços trabalhando, mais ou menos isso? Para o Banco Central ele se importa assim, se a instituição financeira ela impacta, ela vai bem, impacta no sentido positivo, né? Se ela impacta e se ela vai bem. Né? Então ele prefere as instituições de médio a grande porte do que as pequenas. Então eu era pequeno, eu ficava lá, não ia, nem voltava, ficava, né? Então eu fiquei muito tempo ali no limbo. Porque é um mercado muito difícil. Eu acho que emprestar dinheiro ainda mais no Brasil. Como que você atravessou essas crises? Não sei, em 2002 tinha crise? Tinha. Sempre teve. Sempre teve. Eu abri em 2006, acho que a principal que eu peguei depois foi a 2008, né? Mas nenhuma como essa de agora, né? Verdade que é a maior crise que a gente vive? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que é algo assim sem precedentes. Porque antes, bem ou mal, a gente tinha uma estrutura a qual a gente passou pela crise, né? Então tinha, sei lá, uma estrutura, o mercado estava aquecido, independente de como ele estava aquecido. Se ele estava aquecido de forma original, vamos assim dizer, né, genuína, ou se ele estava aquecido de forma forçada. Que depois a gente viu que muitos desses aquecimentos eles eram pagos, né? O governo forçava algumas coisas. Mas a gente passou, teve até a história da marolinha e tal. O fato é que a gente passou por aquilo, né? Agora essa veio de um jeito que não se conseguiu segurar, né? Então o impacto foi muito mais profundo. E quem se beneficiou no momento das benesses passadas lá, né? Aquela coisa dos novos entrantes de classe média, né? Então, se todo mundo podia comprar carro, todo mundo, aquela coisa vendendo casa financiada, minha casa, minha vida. Os estados que mais se beneficiaram disso tudo, né? E que são os estados de Sudeste, são os que hoje mais sofrem com isso tudo. Né? Por quê? Porque existem estados onde os benefícios não foram tão evidentes, tão sentidos quanto para a gente. Então, não posso imaginar que um estado do Nordeste, por exemplo, eu tenho hoje escritório em Fortaleza, no Ceará. Então não posso imaginar, eu observo que lá os frutos colhidos não foram como os nossos aqui. Né? Então, em contrapartida, hoje lá se sofre menos do que se sofre aqui. Proporcionalmente falando, porque lá se sofre mais de qualquer jeito. Ai, sempre. Né? Infelizmente é assim. Infelizmente. Né? Pelo menos dentro da classe social a qual eu estudo, a qual eu trabalho. Mas eles sofrem menos porque o endividamento pessoal e familiar lá for menor, é isso ou não? Eu acho que foi também. Né? Boa parte aqui o pessoal todo saiu gastando, que cartão de crédito, né? E tudo... É que assim, fica estranho a gente falar sobre isso, assim, dessa forma. Porque lá as diferenças sociais elas são muito gritantes. Ah, tá. Então quem tem. E a fatia que não tem, ela é muito maior. Então quando eu falo que se sofreu menos, é porque essa fatia que não tinha, ela é beneficiada com programas sociais e foi menos beneficiada com esse aquecimento econômico do que em comparação que a gente vê, por exemplo, ouviu no estado de São Paulo ou Minas Gerais, coisas assim, né? Ou Paraná e assim vai, Sudeste e Sul. A gente percebe que foram os estados assim, no aquecimento econômico, que essa classe média teve maior número de entrantes. Você
sei se fé é a palavra que se usa no mercado financeiro, né? Porque, mas Qual? você tem fé no que o Brasil está entrando para uma fase melhor? Ou você é muito lógico, você tem dados, estatísticas, né? A gente tem fé. Então... Tem um maço de vela, agora você tem estatística. Qual a sua visão? Sabe que eu estava falando isso para um cara ontem, assim, que quem mexe com o mercado financeiro é cara crachá, né? É preto no branco. Tudo. Então, assim, você pode em algumas ocasiões pensar na sua intuição, nisso, aquilo, mas aquilo que eu vivo de mercado financeiro, que é financiamento, empréstimo, essas coisas, né, é muito cara crachá, né? É muita análise fria. Bem, mas saindo desse, se eu for não me colocar como o diretor de uma instituição financeira, mas sim olhando eu pessoalmente, porra, eu tenho fé. Que bom. As coisas não acontecem mais como aconteciam antes, não tem mais esse espaço, né? Eu acho que o espaço da malandragem, essa que a gente vê de corrupção, e todo mundo querendo roubar um pouco esquemas que os caras montam. O espaço para isso vai diminuindo. Cara. E a própria estrutura do Brasil é muito forte, não é? Eu acho assim, é diferente dos anos 80. Eu não sei se eu sou leigo, lógico, nisso, mas parece-me que o Brasil é mais forte do que a política hoje. A indústria, a nossa força de trabalho, isso influencia? Cara, eu acho que influencia, Carlinhos. Eu acho que é forte, eu acho que sempre foi mais forte do que a parte política. Até acho que se o governo não atrapalhasse, a gente seria muito melhor. O governo atrapalha, né? Então tira da gente tudo que pode. Se tirasse da gente tudo que pudesse, mas devolvesse, que seria ótimo. Eu pagaria, sem problema nenhum. Todo mundo pagaria. Tanto é que isso é verdade, que se você for olhar índices de arrecadação da era Lula, lá no começo, onde estava todo mundo, né? Nossa, a gente achou que a gente estava, assim, primeiro mundo. O Lula chegou a ser um dos 50 caras mais influentes do mundo, segundo a Forbes, né? Então a gente estava realmente em céu de brigadeiro, como o nego fala, né? Então, sei lá, acho que é assim. Quem é sua clientela, da sua empresa? Para quem você empresta dinheiro? Esse é o termo? Né? Dá para ficar. Né? Empresta dinheiro. Mas banco, desde que é banco, empresta dinheiro. Né? Empresta dinheiro. Eu quero ser poético com as coisas, com medo de parecer, sei lá, agressivo, mas emprestar dinheiro. Quem é a sua clientela? Para quem você trabalha? Primeiro tem que pensar assim, qualquer instituição financeira, tirando essa coisa de, talvez, de compra e venda de ações, DTVM, que fala, né? Que é a distribuidora de títulos e valores mobiliários, trabalha com ações na Bovespa, aqueles que estão sob a guarda do Banco Central, eles emprestam dinheiro, não tem segredo aí, né? O meu público hoje, assim, por um estudo, por uma vocação e por uma estratégia de negócios, né? O meu público, ele é o público de periferia, essencialmente, né? Então é com ele que eu vou trabalhar, é a população mais afastada do centro urbano. Esse é o meu público. Que legal. Porque você me disse uma vez que esse público não tem acesso a uma série de ferramentas de crédito. Foi uma conversa muito legal, que eu aprendi muito, até porque eu também trabalho com as periferias, graças a Deus, até moro na periferia, por conta do projeto Moda Hora, e eu esbarro muito com isso, né? E aí você estava me dizendo que o pessoal da periferia não tem acesso a ferramentas de crédito. Isso, exato. E essa minha vocação também, que acabou encontrando a sua vocação no Moda Hora, né? E que vai dar um outro programa de entrevista. Isso. E a gente vai ter sucesso nessa parte também. Mas o meu público, assim, eu enxergo de uma certa forma, e até a literatura ela aborda um pouco sobre isso, né? Porque eu penso assim, para uma instituição ser bem-sucedida, aqueles que se propõem a fazer a gestão dela tem que estar de ouvidos e olhos atentos e abertos. E a gente tem que estar sempre estudando o que acontece no nosso público, né? Então, é necessário toda uma parte teórica daquilo.
E que esse é o meu lado dentro da instituição hoje, né? Quanto diretor ali de controles internos e designer de produtos. Muito bem. Então, quando eu falo assim, o meu público é aquele mais afastado, é aquele lá da periferia, mas esse público, ele tem nome, né? Então, assim, eu trabalho numa parte denominada como vazio institucional. Vazio institucional. Isso é muito filosófico. Pois é bonito, né? A palavra. A palavra, mas o vazio não deve ser. Não é. Ele, de um certo ponto, ele é triste, mas também ele é muito interessante porque as pessoas, elas se viram, né? Muito. Se viram e se viram muito bem. É emocionante até de saber as histórias do povo se vira. Eu convivo nisso, você também, sabe como é que é. Exato. E essa parte do vazio, a gente também tem aquele que se dedica a estudar ou a trabalhar nisso, ele não pode menosprezar também o vazio institucional. Ele tem que entender o que o vazio, como ele funciona e o que ele pode lhe oferecer, né? E oferecer a todos que ali habitam. Mas vamos por primeiro designar isso daí. Então, quando eu falo em vazio institucional, eu penso assim, eu trabalho na periferia. Muito bem. E daí existe, não sei se é um jargão, um conceito definido, né? Nem fala assim, periferia é um lugar carente. Todo mundo tem essa frase pronta, essa frase na cabeça, daqueles que ali não habitam. Ficou cultural isso, né? Não é? A periferia é carente. Eu já escutei isso milhões de vezes, você mais do que eu ainda, né? E daí, o que eu aprendi a perguntar para as pessoas depois de certo tempo foi o seguinte, legal, a periferia é carente. Eu não discordo. Mas a periferia é carente do quê? Essa é a primeira pergunta para o cara começar a interpretar aquilo que ele fala. E não só repetir o que ele escutou. Alguém falar certa vez ou escrito no jornal em alguma ocasião. Né? Também, daí pode falar, ela é carente porque ela não tem, sei lá, ela não tem um hipermercado de repente. Pode ser. Ela não tem uma agência bancária? É verdade. Tem lugar que nem lotérica tem. Sim. Não é? Não tem rede de farmácia, como a gente vê por aqui. Então, quando eu falo sobre a periferia, eu falo que ela é carente, eu falo que ela é carente porque ela não é atingida, alcançada, melhor dizendo, pelas instituições. E eu não estou falando de instituição financeira. Estou falando das instituições como um Extra, por exemplo. Inclusive públicas. Como isso, daí depois me lembra que a gente pode até falar quem é que pode ocupar esse braço público, que são as OCIPs, por exemplo, né? Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Né? Tanto é que o governo beneficia essas empresas que acabam atingindo o lugar que ele não consegue. Muito bem. Então, você falou bem. Então, todas essas instituições, seja aí do hipermercado, a rede de farmácia, ao governo, a parte bancária, não chega lá. Né? Muito bem. Diferente daqui onde a gente vive, por exemplo, onde está aqui a produtora. Então eu quero um restaurante, eu tenho um restaurante bom ali, eu tenho aqui na esquina, aqui em cima eu tenho um mercado, eu tenho um banco, está tudo ao meu alcance. Num raio, sei lá, de 300 metros, eu tenho tudo ao meu alcance. Muito bem. Só que essa invasão ou essa capilaridade dessas instituições, ela vai até um certo ponto. E que esse certo ponto não vai pegar lá a periferia. Eu não estou falando do começo da Zona Norte. Estou falando das partes mais afundadas, ali, longeão. A Zona Norte mesmo, porque hoje é proeminente, né? Sim. Eu entendo. Você está falando o afastamento mesmo. Afundado, afastado de fato, né? Onde isso fica evidente, onde você não tem um mercado, você tem um mercadinho. Então, um dia experimente, vá no açaí um dia, daí você vai ver uma série de gente comprando açaí. E essas pessoas que estão lá comprando, a maioria delas são varejistas, são comerciantes. Pode ser para abastecer a sua própria residência, eu posso ir lá comprar para abastecer minha casa? Posso. Mas o que a gente vê, o cara saindo de carrinho porque ele está abastecendo o comércio dele. Então, veja, ele não pega do fornecedor, ele compra de um mercado para revender. Então, esse é o comerciante lá da periferia. Então, é esse tipo que eu vou ter. Eu vou ter o cara que está revendendo ali o que ele comprou no outro mercado. Então, ele tem a venda, por exemplo, lá na periferia.
né? Então tem um monte de venda ali, pode chegar que a gente é um correspondente bancário para fazer alguma abertura de conta. A Caixa teve essa intenção, não funciona muito assim. Através das lotéricas, não? Também, mas a lotérica também não vai muito no afastado, porque é perigo, perigoso, é risco de assalto o tempo inteiro, então não vai. Muito bem. Mas então, eu tenho nessas regiões mais afastadas, onde a instituição não chega, não é que eu não tenho ninguém, eu tenho um intermediador. Então eu tenho instituições de intermediação, nem instituições, eu tenho empresas de intermediação que estão intermediando uma determinada relação de consumo. Né? Essa relação de consumo pode ser a venda, por exemplo, que eu lhe falei, ou pequenas lojas de roupa. Isso que eu falo agora. Existe esse pequeno comércio, né? Claro. Capinha de celular, enfim, nossa, é um universo muito grande comercial. Gigantesco. E esses intermediadores, eles não compram dos fornecedores, eles compram de outros vendedores maiores do que eles e, portanto, compram em lotes, compram mais barato e tal. Então ele vai e compra do Açaí ou qualquer outro lugar semelhante, vamos assim dizer, para revender lá naquela região, lá na periferia. E daí, então, é que vem o nome. Então eu tenho, a instituição vai até aqui, e aqui eu tenho a periferia. Essas instituições, elas não se irradiam para a periferia. Então existe um espaço, existe um gargalo. Então é um gargalo dessas instituições, é um vazio onde essas instituições não penetram, não chegam. Daí o nome vazio institucional, que não foi inventado por mim nem por ninguém aqui. E também não é recente, porque o primeiro cara que fala sobre isso nem brasileiro é. Né? Então o cara escreve lá um artigo, esse termo saiu em 97, olha só quanto tempo o cara já está enxergando isso em países que hoje a gente chama de países em desenvolvimento. Né? Não é muito interessante. Daí você começa a olhar. E daí o meu papel é, qual é a necessidade, eu quanto mercado financeiro, quanto instituição financeira, qual é a necessidade que eles ali têm. E algumas pessoas entenderam isso de forma espantosa. Casas Bahia, o cara entendeu isso. A Anhanguera Educacional, o cara entendeu isso, o Grupo Croton. Né? Então veja que eles se voltam para esse público. E a partir do momento que o cara entende o vazio institucional e se volta para operar na periferia, se ele entende e dialoga com o público, ele tem sucesso. Que não basta você achar que entendeu e querer você imputar produtos e serviços para aquele público, que não vai acontecer. Não que é vai um outro virar. dialeto, né? É uma exato. outra língua, é uma outra. Exato. Eu tive agora em novembro, em Vitória, teve um fórum no Banco Central, que ele já mudou de nome 3 vezes, ele chama Fórum de Inclusão Financeira, Cidadania Financeira. Muito bem. E isso se discutia lá. Não adianta eu, quanto instituição financeira, e foi onde eu consegui conhecer o Ilan, que é o presidente do Banco Central, que é um network fantástico. Então não adianta eu, quanto instituição financeira, bolar na minha cabeça ou na minha equipe um produto sem dialogar com a periferia, com o vazio, e lá imputar. Não vai virar. Não vai acontecer. E não acho que vai fazer falta para isso, porque não vai fazer falta. Ou agrega, ou não faz falta. Interessante, né? Muito interessante. Eu tô falando muito, né? Não, eu acho ótimo você falando muito, porque eu queria muito essas informações, né? Na verdade, assim, gente, eu estou aprendendo muito com o Nicolau, porque assim, ele se interessou, amigos, eu vou falar sobre isso depois, com o projeto Moda Hora, que eu sou a parte artística. Eu né, Nicolau, eu não entendi toda essa questão. E eu fico maravilhado. Por favor, continue. Você então, disse que a periferia, se a instituição não alcança para esse vazio, tanto faz, porque eles se viram. Se viram, lógico. É legal isso? Tanto é que assim, você tem substitutos. Falar para o meu negócio, eu tenho substituto lá? Pô, claro que eu tenho substituto lá. Né? Sim. Eu empresto dinheiro, eu quero entrar na periferia, eu não tenho substituto? Sim. Eu fiz um levantamento da periferia aqui de Sorocaba, que a gente está iniciando um processo de operação e estudo a fundo. E, por exemplo, o meu substituto lá na periferia são colombianos. Internacional, acho que.
Então o cara faz um processo migratório para cá, não sei se ele está, como é que fala? Irregular. Exato. Mas está lá trabalhando Tá e lá, emprestando. de repente ele não tem documento que o legalize para uma carteira de trabalho, para um CLT, alguma coisa parecida, arrumou um dinheiro e começa. Empresta para 30 dias, pagamento diário do comerciante. Então ele te empresta 100, você vai pagar para ele, sei lá, 150, vamos imaginar. Só que você vai pagar, todo dia ele passa a recolher uma fração daquilo lá. É um jeito interessante de trabalhar, mas ele é meu concorrente, não é nem meu concorrente, né? Porque ele não é instituição financeira, ele é um substituto. Então eu tenho que conhecê-lo para entrar e mostrar para esse público que eles têm capacidade de transacionar com instituições, não instituição financeira, instituições de um modo geral, como eu disse. Então ele tem capacidade de transacionar com instituição financeira, e qualquer instituição que assim seja, né? Melhor dizendo. Então eu tenho que mostrar isso para ele, que não é porque ele está lá e um banco muito grande não se interessa por ele, que outras instituições financeiras não possam se interessar por ele. Um banco pequeno, uma financeira pequena, né? Como a que eu gerencio, entendeu? E esse público, igual a gente estava falando aquele dia, esse público esse público aumentou, né? E aumentou ainda de forma brusca. E triste se a gente voltar a falar da coisa da crise lá, né? Se eu tenho fé que vai melhorar e se essa crise, se ela foi a pior de todas ou não. Tá. Né? Não, desculpa, eu estava olhando ali, o pessoal está interagindo muito com você. Você quer olhar um pouquinho? A Lídia Cardó, liberação de crédito. Essa facilidade gerou uma inadimplência absurda para essa nova classe média. Os brasileiros ainda não sabem lidar muito bem com oferta de crédito, se a parcela cabe no bolso, arranjam o que comprar, consumo desenfreado. Olha, eu concordo e não concordo com o que ela falou. Eu concordo na parte de que assim, o Brasil ele nunca se preocupou em fazer um processo de educação financeira. Eu faço com os meus filhos, por exemplo, né? Os gêmeos de 10 anos lá, eu sempre converso com eles a esse respeito. Então, o que eu acho errado? De repente você pega e o mercado está aquecido, eu abro linhas de crédito que são super interessantes. Veja a linha de crédito de consignado que o governo fez, a gente tem que dar a mão palmatória. Foi um puta de um negócio para todo mundo. O Brasil não conhecia empréstimo de juro baixo, só foi conhecer com consignado. Acontece que, de repente, todo mundo podia pegar esse consignado, mas não se ensinou à população. Né? Vou te dar um exemplo, acho que em Xangai, né, o programa infantil que tem lá, aqui a gente tem as moças que ficam dançando e pulando no palco. Né? Lá, o programa infantil é de finanças. Então, ensinam as crianças. Então, é isso que. Tudo bem que é desse tamanhico, mas proporcionalmente é que tem mais milionários. Porque se ensina tudo isso. Já está no DNA educacional da criança. A gente na Alemanha tem o dia da poupança para o molequinho. Né? Então, a partir de 10 anos tem o dia da poupança. Então, daí ele abre a continha dele, o gerente vai na escola, abre a conta dele, ele deposita o seu primeiro centavinho lá. Não interessa quanto vai depositar, interessa é o hábito. Né? Tudo bem. Então, a hora que ela fala lá o consumo desenfreado, sai impressão, é porque não se ensinou. Né? Então é a mesma coisa se eu pegar meu cachorro hoje, tirar a coleira dele, ele vai sair correndo igual um tonto e vai trombar com o carro. Porque ninguém nunca ensinou ele a andar sem coleira, andar calmo, que o carro passa, não precisa se assustar. Entendeu? Então esse é um lado. Depois eu tenho, como eu já disse, essa oferta do crédito, que foi super interessante, foi super importante, isso que a gente passou. Isso gerou o sobreendividamento. O cara não sabe e sai tomando dinheiro, porque é dinheiro barato, desconta no lerite do cara, né? Muito bem. Então ele saiu consumindo. Mas a gente passou, a inadimplência de hoje, ela é fruto de um mercado aquecido ali atrás. Então imagine você, o cara que fazia o trajeto de ônibus para o trabalho, e de repente, muito parecido, é a parcelinha da moto dele lá. Então ele compra a CGzinha lá, vai financiar a longo prazo. Isso também é um lado positivo, porque se financiar a longo prazo é porque o governo está enxergando uma estabilidade inflacionária. Senão não fazia a longo prazo, vai fazer 72 vezes e lá na frente acha que pode dar chabu.
com parcela fixa, não é nem pré-fixado, ou algo pré-fixado, né? Então não faria. Então tem essa vantagem. O fato é que com a crise, você pega no momento da BNS, lá da era Lula, vamos assim dizer, você tem aqueles entrantes de classe média. Todo mundo chega na classe média, o consumo explode. É muito interessante. Só que de repente, a hora que vem a crise, esses novos entrantes, eles eram CLT, né? Eles eram empregados. Sim. Vem a crise, os postos de trabalho que haviam se aberto vão fechando. Então, não é que o cara volta para trás. Lembra que eu falei para você? Uhum. O cara é estatelado de volta. É como se pegasse ele ali e moesse ele na parede. Ele voltou. E vou te falar, dali ele não sai. Porque ele volta arrebentado. Porque jogou ele lá para trás. Arrebentou o cara. Porque daí ele está endividado até aqui. Muito bem. Ele não tem mais o salário lá para pagar. Às vezes não é só ele da família que está desempregado. Certo? E os postos de trabalho que existiam alguns anos atrás não vão mais existir, porque agora o negócio é automação, muito mais do que antes. Perceba a evolução tecnológica que aconteceu nos últimos 3 anos, tudo o que se fala hoje, né? No meu mercado, depois a gente pode até comentar um pouco sobre isso, as fintechs, os neobanks, quero comentar tudo que estão falando, Omnichannel, Open Banking. Eu quero sair daqui graduado, hein? Que estão falando agora na Europa, agora entra o Open Banking, né? Que é um outro puta negócio. Então, assim, os postos de trabalho se fecham. Qual é a chance desse cara voltar? Percebeu? Então, daí cai naquilo. Então, daí você tem esse processo de inadimplência que ele é super lesivo. Daí você tem em contrapartida o aumento do empreendedorismo. Olha só, mas não é um empreendedorismo por oportunidade, é um empreendedorismo por necessidade. Então, assim, todo mundo vai vender lanche à noite na garagem de casa. E se tá na MEI, vai perder a MEI, porque ninguém pagou a MEI, né? Não vai dar certo. Ninguém pagou a MEI. Tá todo mundo... Pagou, porque eu sou empresário, mas tem que pagar a conta e não paguei os impostos. Não, né? O cara fica nesse mercado informal, mas ele vende o cachorro-quente, o vizinho vende, o outro vende, todo mundo vende, e a chance daquilo dar errado, e às vezes o cara sai da empresa com o fundo de garantia dele, usa esse fundo de garantia para montar um negócio, mas não está preparado, porque o nosso país ele forma empregado, ele não forma empregador. Entendeu? Então ele não sabe. Está aí um outro erro básico da educação. Bom aqui é ser CLT. Não estou maldizendo, muito pelo contrário, Deus livre. Está acabando a CLT. Então. Mas o bom é ser isso aí. Não está acabando? Tá. Então, é um outro fator. Né? Mas você não vê. O bom, assim, o nego te elogia se você é ali, sei lá, o funcionário do banco. Quando eu abri a minha, meu Deus do céu. É verdade. Né? Então, assim, eu sou louco, mas o cara que é gerente do banco, não, ele é certo. Não estou falando se é bom ou se é, né, se é certo ou se é errado. Só fiz uma analogia para mostrar que o nosso país ele tem ainda essa sina. Né, mas é um preconceito, sabia? Porque assim, por exemplo, eu sou empreendedor social. O que é empreendedor social? Não é? Então assim, não está numa grande empresa ou não é um executivo, mas empreendedor social, o que é isso? Eu sou empreendedor social. Sim. E é um dos negócios mais importantes do mundo, o empreendedorismo social. É o que está em voga no mundo, empreendedorismo social. Então, é por isso que todo mundo olha pra cá. Estou escutando isso aí em casa, olha só o que ele está dizendo, eu sou um empreendedor social. E você que é empreendedor social, valoriza-se. Exato, Continue. Isso mesmo. Aprenda o que é terceiro setor, aprenda a trabalhar no terceiro setor, né? Ou constituir a empresa de terceiro setor, né? Que é uma empresa sem fins lucrativos, se for o caso, ou pode até ter finalidade lucrativa, porque não é porque ele é de terceiro setor, ou não é porque pagar conta, que ele é social, que o lucro é feio, né? Eu tinha um cara na escola de negócios que falava, um professor que falava isso para mim. Assim, o Brasil acha que assim, ter lucro é feio. Não é feio. E não é porque eu, quanto financeira, trabalho no vazio institucional, ou você, com seu projeto Mó da Hora, que trabalha também no vazio institucional, não é feio a gente ser remunerado por aquilo. Mas eu emprego meu tempo nisso, eu emprego meu tempo e meu conhecimento. E você, quanto você estudou para fazer o seu projeto de moda? Quanto eu estudei para chegar nessas conclusões? Né, e horas, né, dedicação, frustrações, busca, pesquisa. Né?
Então, nada mais justo do que a gente ser remunerado para isso, na minha opinião. A gente vai voltar falando do braço público, né? Não vamos pular isso, né? Você falou também que o braço público é importante atingir o vazio existencial é para a elite, né? Que toma Rivotril. É vazio institucional. Exato. É engraçado, né? Que de um lado é o institucional e do outro é o existencial. Então, porque daí, às vezes o indivíduo que está lá no vazio institucional não tem tempo para ter um vazio existencial. Não tem. É pinga, não é nem Rivotril. Então, maldade. Mas a gente pode acabar desenvolvendo o mesmo pensamento aí pro governo. Então, assim, o governo não consegue chegar. Tem dinheiro para chegar? Tem. Tem capacidade para chegar? Tem, nas porções periféricas, né? Poderia até organizar esse desenvolvimento periférico, né? Só que não se interessa, talvez não dê dinheiro e com certeza tira dinheiro deles. Porque a partir do momento que eu organizo a periferia, eu vou fornecer estudo, eu vou fornecer saúde, eu vou fornecer capacidade de várias vertentes, inclusive intelectual, para esse pessoal, o qual não vai mais se sujeitar a vender o seu voto por um aperto de mão, por uma cesta básica ou por qualquer coisa que a gente vê isso em todo lugar e Sorocaba e região não está livre desse tipo de político, não. Né? Muito bem. Então, se o governo fosse sério, né, se o país fosse um país sério e os governos fossem sérios, seria possível de se fazer isso, de se chegar lá. Muito bem, o governo sabe que ele não vai chegar. Me parece que às vezes muito esforço também não faz. Não. Então, o que ele permite? Ele permite a criação de algumas empresas que ocupem aquele trabalho, ou que não ocupem, que ocupem o lugar dele e que, portanto, desenvolvam aquele trabalho que ele deveria desenvolver na periferia. Então, daí é como se ele falasse para a empresa o seguinte: olha, você vai trabalhar lá onde eu não vou, por N motivos alguns que eu acabei de citar. Eu não vou trabalhar, então você vai trabalhar lá para mim. Então, nada mais justo que eu remunerar você para isso, né? Muito bem. Só que o governo não vai dar dinheiro para a empresa fazer isso. O que o governo vai fazer é promover benefícios fiscais, que é o que o governo, né, acaba arrecadando imposto. Então, eu te promovo benefícios fiscais para você operar lá. Então, a gente tem, por exemplo, a ONG, né? Você tem as fundações e as associações. E que essas associações elas podem se qualificar também de uma outra forma que é chamada OCIP, que eu citei há pouco, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Né? Que é ágil, né? Ela é bem mais ágil que o estatuto de ONG, de ONG, não é? É. Ela é uma empresa social, não é? Exato. Mas ela também é sem fins lucrativos. Sim. Né? O que não significa que aqueles que lá trabalham não possam ser remunerados. O que ela não pode é dividir lucros, né, acumulados, como uma empresa normal. Tá. Né? Então é isso que muda. O segundo setor para terceiro setor, né, é isso que muda. O segundo setor ele pode distribuir lucro acumulado e o terceiro setor não. Retém, investe, guarda, amplia. Investe na própria Exato. Organização. Mas o indivíduo, quanto trabalhador ali, quanto executivo de uma associação como essa, ele pode ser remunerado. Tem tempo ainda para falar bastante. Ainda tem aqueles termos que eu quero, Open Bank, eu acho muito chique tudo isso, tem que falar tudo isso aí. Falar. Então, e daí vem essa parte das OCIPs, né? E que é algo também existem as OCIPs de crédito, as OCIPs de microcrédito, que é um outro mercado fantástico, que é um mercado que vem criando disruptura, né? Então esse mercado, agora eu vou puxar um pouco para o meu lado. E, aliás, eu gostaria que você falasse da sua empresa. Tipo, assim, falo também. Você é muito elegante. Estou vendo que você, né, não quer falar da empresa dele, mas eu gostaria que você falasse o nome da empresa, depois você fala, dê os contatos, por favor. Para o pessoal que assiste para ir lá. Tá. Já passo. Mas, como eu estava te dizendo,
puxando um pouco para a minha vertente, né? Esse mercado bancário que a gente conhece hoje, assim, ele tem dias contados. Isso aí vai acabar, né? Então, ele vai acabar. Então, assim, a gente tem que fazer leitura de sinais que o mercado oferece, né? E que nem precisa ser tão especialista para entender esses sinais. Então, eu olho, por exemplo, uma fintech, que agora está em voga. Fintechs. No plural. Então, que é uma empresa que não é um banco, mas ela faz uma interface bancária entre o cliente e um pool de bancos. Isso já tem no Brasil? Já, opa. Tá. É que tem coisa que vai demorar para chegar. Mas... Não, já tem e tem várias. O Nubank é uma fintech, por exemplo, né? Mas apesar de agora ter sido autorizado, um decreto do presidente autorizou que eles se constituíssem em banco. Teve que ter decreto do presidente porque o capital é estrangeiro, né? Qual outra fintech? Eu vou falar de uma fintech de um amigo meu, então ele não está me assistindo. Mas ele vai assistir porque esse programa tem uma audiência absurda. A Empréstimo Fácil. Qual? Chama Empréstimo Fácil. Tem uma que também é do outro conhecido meu. A Empréstimo Fácil é do Cristiano, fica em Belo Horizonte. E uma outra muito bacana, do Daniel, que olha só, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar o nome deles, até os estive visitando lá, que eles fazem peer-to-peer, que é um outro tipo de plataforma digital. Mas vou pegar, por exemplo, para ficar mais fácil para a gente entender, a Empréstimo Fácil. O que ela faz? É um aplicativo. Então, a fintech é um aplicativo que vai promover essa conexão. Então, o indivíduo, só que ele é uma fintech de empréstimo consignado. Então, a pessoa quer um empréstimo consignado e diga-se de passagem que tomar empréstimo não é vergonha para ninguém. Claro que Isso não. é que movimenta o mundo, tem que pensar assim, né? A gente faz uma medição de desenvolvimento por PIB versus volume de empréstimo, né? Então, país desenvolvido, essa relação ela é alta, tá? Então, quanto maior, melhor. Muito bem. Então, o indivíduo ele quer tomar o consignado, ele não precisa mais ficar indo no banco ou nesses escritóriozinhos de centro da cidade. Ele entra lá, ele coloca os dados dele, o benefício dele e tudo mais. A fintech tem uma plataforma de bancos ao qual ela é credenciada e ela pega a ficha desse cara, é como se fizesse um leilão virtual, digital, automático, sistêmico. Bateu ali, e vai trazer, então ela trabalha, acho que a Empréstimo Fácil deve trabalhar com uns 8 bancos, alguma coisa assim, e traz na tela do computador, do celular do cliente, todos os bancos que fazem para ele, e a taxa, e o valor de parcela. Então ela escalou, não, esse aqui tem taxa mais barata do que esse, vai dar conveniência do cara. E ali no celular, ele clica, tomou o empréstimo, acabou, é uma fintech. Incrível. Então, ele foi no banco para quê? Para ficar constrangido, porque às vezes a cara do gerente desanima. Não é? Às vezes você até tem condições, mas o gerente olha para você assim, você fala, vou embora. Só vim aqui tomar um cafezinho mesmo. Que nem café mais tem. Nem tem, né? E se tem, tá frio. Mas assim, qual é o limite desses empréstimos? Existe um limite, por exemplo, 10 mil, 5 mil, 20 mil, Tudo vai 2 mil? Qual é o tipo... Todo tipo de empréstimo que você possa imaginar, todo ele, ou quase todo, tirando o empréstimo pessoal de consumo, ele vai trabalhar com um nível de garantia ou de segurança. Então, assim, quando a gente fala em instituição financeira, a parte de empréstimo, existe o gerenciamento de risco. Então, o Banco Central, e seguindo a Código de Basileia 3, a gente tem lá uma série de riscos a ser analisado. E não é só o risco da pessoa em si, esse também existe, né? Então é o risco de crédito, é o risco de mercado, é o risco operacional, é o risco de liquidez. Tudo isso hoje tem o risco socioambiental, que até novembro do ano passado todas as instituições financeiras foram obrigadas a implantar, né? Eu ainda tenho o risco legal, eu tenho o risco reputacional, eu tenho uma série deles que eu tenho que observar. E a hora que eu junto informações pertinentes de cada um deles, eu chego nos produtos e na taxa que esse produto cobra.
e na sua capacidade de tomar dinheiro comigo e a sua capacidade de pagar aquilo que você vai emprestar. É você Porque o banco quem vai tem dizer. todo o histórico da nossa vida financeira. É, e você vai me dizer quanto que você pode emprestar. É a sua capacidade quem vai reger isso daí. Crédito, como é o nome da empresa dele, do seu amigo? É A empréstimo. empréstimo E fácil. a sua? A minha ela chama SCB Crédito. Né? E quando eu então fiz o equity, ela se transferiu para onde estava ali o público a ser trabalhado, que é no Nordeste. Então hoje eu sou diretor de controles internos da financeira. Então hoje ela está em Fortaleza e cidades circunvizinhas, já está operando em Recife, cidades circunvizinhas, e agora a pretensão é para Bahia, e a gente já tem um escritório também que está se desenvolvendo em Belo Horizonte. A sua empresa é independente desse grupo, deixa eu entender. Não, ou é um braço desse grupo, como que é? A sua empresa, a SBC. É SBC. SCB. É SCB. Eu tenho problema para guardar nome. SCB. Esse grupo ele é majoritário da empresa com a qual eu trabalho. Tá. Né? Então, quando eu falo assim, eu fiz o equity com esse grupo, que é nordestino, então o dono ele é de Fortaleza. O equity é o quê? Uma espécie de reconhecimento? Não, aquilo que eu falei para você Não, eu entendi tudo, eu preciso lá de casa. É como se eu tomasse dinheiro em troca de ação. Tá. Né? Mais ou menos Nossa, isso. um monte de termos, né? Tem. Tudo em inglês, né? Tudo, nossa, né? Frescuraiada. Português tem graça. Português, imagina, eu tenho que inventar no cartório. Né? Mas aí a história de Open Bank, você estava falando de Open Bank. Então, é uma outra... Dá tempo, pode falar. É uma outra tecnologia, não é outra tecnologia assim, é uma outra propositura que está vendo, que está chegando, né? Primeiro, quando eu falo das fintechs, que eu falo que o mercado vai mudar, né? Então, não somente aí, mas tem lá os new banks que eu falei. Então, os new banks, existe um artigo que fala que os new banks não são, os novos bancos que não são bancos. Eu até no meu LinkedIn, eu escrevi um artigo como esse, bancos que tem esse título, bancos que não são bancos, que fazem essa interface via fintech, via uma plataforma digital ou não, né? Mas o fato é que esse relacionamento direto com o banco, essa coisa da cara do gerente, a gente não vai mais ver, né? Então isso vai mudar. Muito bem. E mais rápido do que a gente imagina. Vai mudar muito mais rápido do que a gente imagina. Daí um outro ponto, agora que está funcionando para a Europa, eu ainda não sei como é que, se ele vai funcionar no Brasil, como é que vai vir, que é o Open Banking. Que você passa a ser dono do seu cadastro financeiro. Que também vamos combinar que nada mais justo do que você ser dono do seu cadastro financeiro. A gente está tentando fazer isso aqui mais ou menos... Que o banco sequestra, digamos. Seria o cadastro positivo mais ou menos. Assim, né? Então uma versão abrasileirada. Mas assim, você poderia, você adere ao Open Banking, por exemplo, né? Essa é a proposta. Eu faço, não está no Brasil, isso está na Europa, precisamente, acho que está começando pela Inglaterra. Então, o Reino Unido como um todo. Então, eu faço adesão ao Open Banking e eu posso expor para aqueles que eu desejar o meu cadastro financeiro, o meu histórico financeiro. Então eu sou cliente, vamos supor que fosse aqui, eu sou cliente Bradesco, eu posso permitir com que o Itaú veja para ver se eu tenho coisas melhores ali. Ótimo, que abre uma concorrência, quer dizer, uma facilidade. Porque Mais. o banco oferece um plano, para você mais barato. Nossa, legal. Então, isso com tudo, com agentes pagadores, com meios de pagamento, um cartão de crédito, né? De repente eu tenho um cartão de crédito aqui que eu estou usando, eu pago bem o meu cartão, eu pago em dia, eu consumo muito no meu cartão de crédito, mas eu pago em dia. Eu não só vou acumular milhas, mas como também posso vir um cartão concorrente e me oferecer, eu posso cadastrar ele no meu Open Banking, né, e permitir com que ele tenha acesso de forma segura. Porque hoje no Brasil tem algo parecido como gerenciador financeiro. Eu esqueci o nome de alguns, mas todo mundo já viu aquela coisa, baixa o aplicativo para te ajudar a economizar dinheiro, para organizar suas contas e tal. Que eu baixei e nunca usei. Mas então você sabe, a hora que você baixa, mas é legal, viu?
A hora que você baixa, você tem que dar acesso a ele ao seu banco, não tem? Você passou por essa etapa? Não. Eu vou aprender com você, Nicolau. Você vai me ensinar tudo isso. Você falou que você baixou o aplicativo. Eu baixei, mas aí eu separo no meio Minha aí mulher vou parou voltar. nessa etapa. Ela baixou lá, daí ela ficou com medo. Mas eu tenho que fornecer a conta bancária e eu tenho que digitar a senha do banco. Tudo bem que é a senha de acesso, não é a senha transacional. Né? Mas você tem que fornecer. E a partir do momento que fornece essa senha, ele entrou na plataforma. Ele não entrou como uma tecnologia chamada API. Né? Ele entrou, como é que chama? Screen Scrap. Que ele vê a tela e raspa, é como se ele raspasse a tela. Né? Ou seja, ele vê o seu extrato, a sua movimentação e dali ele coleta, ele tira uma foto. Um print screen, como se fosse. E vai trabalhar em cima daquilo. Né? Então, fazendo uma analogia, a gente tem hoje aqui aplicativos, e existem alguns de muito sucesso. Guia Bolso, lembrei, o Guia Bolso. Guia Bolso, é legal esse? É legal. Eu conheci o fundador do Guia Bolso nessa oportunidade que eu fui lá em Vitória, no Fórum do Banco Central. Estava lá, conheci a Camila Junqueira do Nubank, também eles estavam expondo os cases, né? E ele estava mostrando. Então, o Guia Bolso é um que, por exemplo, eu confiaria em colocar a senha. Mas essa tecnologia do Open Banking, ela é melhor, porque eu cadastro aquele cara para ele ter acesso. Então, qualquer bobagem que tem aí, eu consigo enxergar quem foi que causou essa bobagem. Entendeu? Fica democrático, né? Mas tem um outro lado também, o seu cadastro começa a voar. Mas que da gente não voa nessa... Tudo tá voando, até a nossa cidadania tá voando, Exato. Não é? Daí alguém pode, você fala assim, ó, eu abro o meu cadastro para você usar, mas e se de repente pelo Open Banking o seu cadastro for parar onde você não autorizou? É que a gente aqui está acostumado, mas o europeu não está. Mas lembra aquele tempo assim, não pode mostrar o nome do seu CPF para ninguém, senão compra no seu nome. Tinha todo mundo mesmo, escondia, né? Mostrar uma coisa, isso não, as coisas estão mudando. A tecnologia, mas a gente está vivendo, se você acha que essa transformação toda, ela vai ser mais rápida agora, você está sentindo, de uma forma geral? Calinhoso, eu acho que vai, cara, eu acho que assim... Eu estou sentindo isso, eu sou bem intuitivo, assim, até com o projeto Moda Hora eu percebi, porque eu me sentia fora do eixo, né? Mas agora estou me sentindo dentro do eixo, porque a economia criativa, junto com essa evolução do mercado financeiro, algo maravilhoso está acontecendo. Então, e você vê que bacana os termos que vão surgindo? Eu adoro, né? Quero todos. A economia criativa. Economia eu tenho uma criativa, fanpage que chama Economia Solidária, onde eu coloco, eu gosto de escrever, eu tenho um pouco dessa necessidade, escrevo esses artigos, posto lá. Né? Como é o nome da página? Economia Solidária. No Facebook. No Facebook. Mas esse é um termo que não fui eu que criei, né? Então, isso é um mecanismo. Mas eu gosto mais de criativa do que solidária. Que é um outro tipo de relacionamento. Já é uma evolução. O solidário fica mais uma coisa, não sei, vou ajudar, talvez. O criativo já envolve todo mundo na engrenagem de construção e beneficia todo mundo de alguma forma. Né? Isso aí. Não é só culpa espiritual. Eu percebo que às vezes no Moda Hora, as pessoas que participam como voluntários, tal, sei lá, levam consigo a técnica ou alguma coisa boa que pode ser transformada em algo transformador e multiplicador e todos aqueles termos. É bem isso, né? Exato. É isso mesmo. Acaba sendo uma troca, né? É uma troca justa. Uma troca, exato. Bem justa, né? Você estava preocupado que uma hora não ia... Pois é, vi no relógio agora. Olha isso aqui. Tá vendo? Falei para você que aqui é muito transcendental esse programa. Mas é que você tem muito conteúdo, né? Você precisa voltar outras vezes. Ou a gente pular um programa só de... Eu só li uma pessoa que falou. Será que dá tempo, meninos, aí para a gente puxar um pouquinho aqui a tela? Quem que falou? Obrigado, a Lídia Cardoso. Olha lá. Jorge... Maria José Leira Jorge, Jane Gano Terezão, quem mais? Viviane Francadieira, Tânia Matoshi, aqui do elenco, Obrigado. É isso aí. É bem legal, obrigado. Ótimo. Nossa, Nicolau, muito obrigado, viu, você vindo. Agradeço. Achei muito legal.
sempre que você quiser, venha. Eu vou pedir para o Fábio, para o Máximo, dar mais dias, né, para os protagonistas, né, para ter assim, a segunda parte dos convidados e tal. E o programa é protagonista porque você é um protagonista. Então, obrigado. Eu acho que em momentos da vida a gente também é figurante, tem que ser. Mas eu tenho você como protagonista aí desse mundo corporativo e só tenho a agradecer a parceria que a gente vai fazer com o Mó da Hora, você, os amigos envolvidos, a sua esposa. Mas isso é um outro assunto, né? Isso. Tá acabando o programa, meninos? Eu tô perdido aqui. Eu voltei, tem tempo? Mais 5 horas? 2 minutos? Tem 2 minutos ainda. Considerações finais? Eu só tenho a agradecer e foi muito bacana mesmo. Achei que 1 hora eu fiquei um pouco receoso, né? Não é. Será que vai ter conteúdo? Vou ter conteúdo para falar 1 hora? Ah, que modesto, né? Mas X tem conteúdo. Mas foi assim, foi muito bacana. Nossa. E o carnaval, hein? Você faz parte da diretoria do Ipanema? Do Ipanema, não assim da executiva, da deliberativa ali, né? Mas assim, eu acho que eu vou acabar indo porque a minha mulher gosta. Agora falar assim, puta, eu morro de amores pelo carnaval? Não, mas eu morro de amores pelo Ipanema. O Ipanema eu acho um clube muito legal. Fato. Frequento, é super organizado. Tá numa fase ótima agora. Tá, exato. Então rola lá a varanda de sexta-feira, que é muito legal. Então assim, é tudo muito gostoso. Então o clube tem um ambiente muito gostoso, meus filhos gostam muito de frequentar. Tá? Agora o carnaval em si... eu também não sou muito de carnaval, não. Apesar que... Não sou. Eu vou ser jurado da rainha do carnaval. Hoje na sua postagem. Pois é, o Wellington Kerb, secretário de Cultura, me convidou. Eu vou, lógico, né? Eu falei, não quero ser jurado de morte, porque você vou apanhar lá. E vou ajudar em algumas coisas, porque eu também quero envolver depois 1 hora da hora com o carnaval, próximo ano, talvez o bloco, sei lá. Ou ter umas oficinas, né? Então, e daí só para concluir, voltando um pouco nas coisas do Mó da Hora, acho que um dia a gente precisaria contar, porque assim... A gente precisaria tentar trazer pessoas para o engajamento desse projeto que você faz, que é um puta de um projeto legal, que é o que eu, com aqueles do meu network, estou tentando fazer um call to action, né? Estou chamando as pessoas para trabalhar junto, se voluntariar em prol de uma causa que é importante, que é geradora de renda. Isso é o principal. Né? Exato. Legal, obrigado. Legal. Eu agradeço, obrigado você. Obrigado mesmo. Obrigado, meninos, obrigado, Máximo Comunicação. É aqui a minha câmera. Obrigado. Bom, vai ficar aí à disposição o vídeo para vocês assistirem. Só tenho a agradecer, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima terça-feira. Qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.